Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar da óptica da visão. Vamos, vamos começar a tentar analisar aqui alguns elementos do olho humano. E nós vamos no final sempre estar comparando, né? Vamos estar sempre comparando esse olho humano com a máquina fotográfica. Aquela máquina fotográfica mais antiga, não sei se todos vocês conhecem, que utilizava filmes. Tinha um filme que era muito utilizado chamado Kodak. Né? Hoje em dia utiliza-se máquinas digitais, às vezes nem máquina, normalmente utiliza celulares hoje em dia. Né? Mas vamos tentar entender aqui. Ó. Então vamos começar a falar da córnea. A córnea. Então está aqui a córnea. Observa que a córnea, ela no caso é a parte transparente circular que está na frente do olho. Certo? Qual a função da córnea? Permitir a entrada do raio de luz para que se forme a imagem lá na retina, que a gente vai falar da retina depois, que é o que no caso mais importante para a gente aqui. Então, seria, no caso, comparando com a máquina fotográfica, seria a lente da máquina fotográfica, certo? A íris aqui, olha, a íris. O que seria a íris? É a parte circular, uma parte ela circular, né, e opaca, que dá a cor ao olho. Né? Então, se o olho é azul, verde, castanho, que seja, é a íris que está dando, no caso, a cor ao olho. Né? Então essa íris ela funciona como o diafragma da máquina fotográfica, controlando a quantidade de luz que vai entrar, né, para que seja formada a imagem, certo? E no caso a abertura da íris, a abertura circular da íris a gente chama de pupila. Tá? Então a pupila faz parte da íris. Então a pupila seria a abertura circular, né, por onde na verdade a luz vai entrar, certo? O cristalino. O que seria o cristalino? O cristalino é uma lente, na verdade, é uma lente convergente, gelatinosa e elástica, e que no caso tem distância focal variável, que quando a gente tenta ver um pouco mais próximo ou mais afastado algum objeto, a gente está mudando o que seria a distância focal dessa lente. Quando a gente força a visão, no caso, para ver alguma coisa que está mais afastado ou está mais próximo, né? Músculos ciliares. Então, os músculos ciliares, no caso, focaliza na retina a luz que sai do objeto. Né? Que sai do objeto e, no caso, obviamente, que vai entrar no olho, né? Formando, no caso, no final das contas, uma imagem real menor e invertida, que vai ser aqui na retina, que a gente vai ver depois. Certo? O que é mais importante para nós aqui, gente, é isso aqui, tá? Sempre quando fala de alguma questão relacionada à ótica, proximizada à ótica da visão, lembra que possivelmente vai ter alguma coisa de retina, certo? Então, o que seria a retina? A retina é composta de células sensíveis à luz, que a gente chama de cones e bastonetes, né? E ali na retina é onde forma a imagem, que são transformados em sinais nervosos e são transmitidos ao cérebro, que vai para o cérebro. Né? Aqui está a retina, né? A retina está aqui. Então, ela tem, no caso, o nervo óptico está ligado à retina, como se fosse um condutor, né? Que está ligado à retina, que leva, no caso, para o cérebro o quê? Os sinais, né? No caso, a imagem que vai ser formada, né? Então, essa luz é transmitida para o cérebro através de quê? Do nervo óptico, né? Tem mais uma situação aqui que fica mais claro isso, ó, que eu falei que é mais importante. Então a gente tem o cristalino, que é uma lente biconvexa, que faz parte do globo ocular, né, que seria que faz parte porque ela está no globo ocular, é óbvio, né? A retina, que é onde vai ser projetada a imagem, a imagem é projetada, é invertida. Aqui está o objeto, né?
ela é projetada invertida, porque ela é real e menor que o objeto. Estando o olho normal, né, é projetada exatamente na retina, né? Então ela funciona como um anteparo sensível à luz, que no caso vai receber essas sensações luminosas, que vem de quê? Da reflexão da luz que incide no objeto e vai ser atingida lá na retina para formar essa imagem, que no caso você vai ter a imagem por conta do nervo óptico que vai levar essas sensações luminosas até o cérebro. O condutor da mensagem, vamos colocar assim, do que seria a imagem, que é projetada na retina, é levada ao cérebro através do nervo óptico, certo? Bom, ponto próximo, PP, ponto próximo. O que é um ponto próximo? É a distância mínima para que a gente tenha uma visão nítida de um objeto. Então, nesse ponto próximo, os músculos ciliares estão contraídos ao máximo. Então, estando o objeto, no caso, muito próximo, a tendência é que os músculos ciliares sejam contraídos ao máximo. Então, no indivíduo normal, esse ponto próximo é em torno de 25 centímetros do olho. Significa o quê? Significa que se você colocar um objeto mais próximo que 25 centímetros do olho, já começa a ficar complicado você ter nitidez nesse objeto. Vamos supor, você está lendo um livro, alguma coisa assim, se você aproximar demais, você não vai conseguir ter nitidez na sua leitura ali, vai ter dificuldade inclusive, né? Então o ponto próximo do indivíduo sadio que eu digo em relação à visão, né, é em torno de 25, é a média, tá gente? Não necessariamente para todos os indivíduos. O nome já diz indivíduo, né? Então, para cada um indivíduo, pode ser, para indivíduo, melhor dizendo, esse valor vai se alterando. Mas claro que é em torno desses 25 centímetros, não é muito mais nem muito menos, é em torno disso aqui. Tá? Por isso que a gente diz que é 25, que seria mais ou menos o valor para um cidadão com a visão normal. Né? Bom, então, como já foi dito, então, para um adulto, né, na verdade, essa distância próxima, ou ponto próximo, aí é em torno de 25 centímetros. Porque quando criança, esse valor, né, pode ser, no caso, tem uma disparidade aí. A gente vai ver, inclusive, que tem alguns problemas que a criança tem, inclusive quando mais novas, na medida que vai adquirindo certa idade, esse problema pode até, inclusive, acabar. Problema de visão, que eu digo, né? Mas a gente vai falar disso depois. Ponto remoto, PR, ponto remoto. Então é a distância máxima para que a gente tenha uma visão nítida. Então, se quando o objeto está muito próximo, os músculos ciliares são contraídos, quando mais afastados, estão o que? Mais relaxados, é óbvio, ao contrário, né? Então, no indivíduo que tem visão normal, observa que, olha, esse ponto remoto tende ao infinito. E aí, a gente poderia dizer que esse infinito é óbvio, a gente está falando de alguns quilômetros, na verdade. Quando a gente fala infinito, né, dá a entender que não tem fim a coisa, mas não é bem assim não, tá? Então, é em torno de alguns quilômetros. Então eu consigo ver com nitidez alguns quilômetros se eu tiver a visão normal. Tem alguns probleminhas que fazem com que a gente não tenha nitidez com a medida que o objeto vai se afastando da gente. E aí, no caso, a questão de você não conseguir ver a quilômetros de distância, não ter uma visão nítida, seria o problema da acuidade visual. Né? Por quê? Os objetos, à medida que você vai afastando, eles vão apresentar e serem menores para você. Então você acaba não tendo nitidez. Tá? Então é a questão da acuidade. Um outro problema seria a intensidade luminosa, porque tudo que se vê reflete luz, certo? Então, se você está vendo um objeto, é porque esse objeto está refletindo luz, quer dizer, está incidindo luz no objeto, ele reflete luz para chegar a seus olhos
não é? Para que isso seja projetado, né? No seu olho, né? E isso vai, através do nervo óptico, chegar ao seu cérebro. Seria basicamente isso, né? Só que, à medida que esse objeto afasta a uma certa distância, a luz que vai chegar, a intensidade luminosa desse objeto vai diminuir. E diminui com o inverso do quadrado da distância. Então, se você, por exemplo, tem uma distância, uma determinada distância, se você dobra essa distância, a intensidade luminosa vai cair a quarta parte, só para vocês entenderem. E aí, se a intensidade luminosa diminui, é óbvio que você também não vai ter nitidez. Por isso que você não consegue, então, vai ver com nitidez a quilômetros de distância, por causa da acuidade e por causa da intensidade luminosa. Certo? Bom, zona de acomodação. Então, é uma região que vai do ponto próximo ao ponto remoto. Então, um objeto só pode ser visto com nitidez se estiver nessa zona. Então, vai do ponto próximo ao ponto remoto. Por quê? Porque se ele estiver, no caso, mais próximo que o ponto próximo, né? Vamos colocar assim, você não vai ter nitidez. Mas se estiver muito afastado, eu não vou ter nitidez. Aí é a questão do problema da acuidade, né, e da intensidade luminosa. E é óbvio que a gente está falando aqui de uma vista normal, certo? De uma vista normal, porque existem os problemas de visão. A gente vai falar agora, que a gente chama de defeitos da visão, né? A gente vai começar a falar agora. Então, olha bem. Vocês já ouviram falar, né, de miopia, hipermetropia, astigmatismo? Bom, a miopia, normalmente, o que vai ocorrer? Normalmente não, é o que vai ocorrer, né, normalmente. A pessoa vai ter problema de ver a uma certa distância. Então, o que acontece com o míope? O globo ocular dele é mais alongado. Ou, no caso, o cristalino tem uma distância focal curta, poderia ser isso também, certo? Então, isso faz com que objetos a uma certa distância fiquem borrados. Então, vamos pegar aqui, olha, exemplo aqui, ó, o jornal que estaria mais próximo do indivíduo, né? Aqui, ele está conseguindo ler ainda, tá? O pão aqui, o leite e tal. Mas observa que na janela do lado de fora lá tem uma balança ali, né? Uma criança descendo um chador que está do lado da balança, e aqui não tem nitidez disso, certo? Essa mesma imagem, vamos supor que uma outra pessoa sentada no mesmo lugar dessa aí, só que ele não seria míope, ele não teria miopia, ele teria hipermetropia, vamos colocar assim, né? Então observa o que muda. O jornal que está mais próximo, ele não tem nitidez e fica borrado. Mas a criança que está lá fora, descendo no chiador, está vendo com nitidez. Mas o que está mais próximo, não. Então, a hipermetropia é o problema, no distorce a visão que está de perto, né, no caso. Então, a hipermetropia ocorre quando o globo ocular possui menor comprimento. Se aqui ele é alongado, quando é miopia, quando é hipermetropia, ele é menor. Tá? É o contrário, né, diríamos assim, né? Ou também pode ser também quando a córnea ou cristalino possui menor curvatura. Tá? Então essas duas coisas podem fazer com que a pessoa tenha hipermetropia. O astigmatismo é o outro problema. Então esse astigmatismo aí danou-se tudo. Observa que para perto, para longe está tudo lascado, né? Então ele não consegue ver bem nem perto nem longe. Então tudo borrado. Então distorce a visão para perto e para longe. Tá? Então o astigmatismo é mais problemático corrigir. Então ele ocorre quando a córnea é mais curvada em uma direção se comparada com a outra. Quer dizer, tem uma distorção
na córnea, certo? Mas existe uma lente que corrige isso aqui também, como existe para miopia, para hipermetropia, né? Quando vocês vão fazer exame, no caso o médico, o oculista, né, no caso lá, oftalmologista que seja, ele vai identificar esses problemas. Bom, vamos primeiro aqui no primeiro problema, a miopia, que é o alongamento do globo ocular. Observa que há um alongamento do globo ocular. Então, o que ocorre? Observa onde é projetada a imagem, o A, aqui, né, o objeto onde é projetada a imagem. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Quando a pessoa é míope, né, quem tem miopia é míope, né? Não enxerga com nitidez objetos impróprios, ou seja, objetos no infinito. Quando disse infinito, entenda-se que distantes, tá, gente? Então, seu ponto remoto, né, é limitado. Então, seu globo ocular é alongado. Pode ter excesso de curvatura também do cristalino e da córnea. São os três problemas que pode causar a miopia, né? O globo ocular ser alongado, excesso de curvatura do cristalino ou da córnea também, né? Então a imagem ela é projetada, ela é formada antes da retina, entende? Por quê? Se o globo é mais alongado, o que acontece? A retina está mais afastada. A retina está mais afastada, então a imagem vai ser projetada antes da retina. Então é óbvio que eu tenho que corrigir esse problema fazendo com que essa imagem seja projetada lá na frente, na retina. Certo? Então, olha, o míope enxerga bem objetos próximos. Claro, é óbvio que pensando que ele só tenha miopia, certo? Que pode ter vários problemas conjugados aí, né? Então, se ele tiver só miopia, ele vai enxergar bem objetos próximos, mas quando tenta localizar objetos mais afastados, ele força a vista, tentando diminuir a distância desse objeto. Por isso, quando é uma pessoa que tem miopia, quer enxergar um objeto mais distante, ele aperta os olhos, porque ele está mudando a distância focal. Então, uma pessoa está tentando observar alguma coisa, fica apertando os olhos ali, um objeto muito distante, é bem possível que essa pessoa tenha miopia. Bom, correção então do problema da miopia. Observa que no caso a imagem seria formada aqui, certo? Antes da onde deveria ser formado, que é na retina. Tá? A retina está aqui. Aí o que a pessoa faz? Ela vai utilizar uma lente. Uma lente. Claro, essa lente vai estar num óculos, é óbvio. Essa lente ela tem que ser o quê? Divergente, porque eu não quero convergir para um ponto mais próximo, eu quero divergir. Então, eu quero afastar essa imagem. Então, a lente tem que ser o quê? Olha, aqui, ó, divergente. Agora, o valor, depois vocês vão entender que a gente fala grau, mas o correto não é grau da lente, né? Tem um outro nome, a gente vai ver depois. Vai depender do quanto eu vou ter que projetar isso aqui para frente. Certo? E aí é o seguinte, olha. O ponto remoto do míope não está no infinito, né? Então, a correção se faz com a lente divergente, cuja distância focal coincida com a posição do que seria o ponto remoto. Para ser mais exato, o foco é menos o ponto remoto da pessoa. Então, o que seria o ponto remoto? Até onde ela consegue ver bem. Até onde ela consegue ver bem é o ponto remoto dela. Então, o foco que eu vou utilizar para calcular o que a gente chama de divergência, que aí vai me dar o que
normalmente as pessoas chamam de grau, né? É menos o que seria o ponto remoto, menos até onde eu consigo ver bem se eu tenho miopia, certo? E aí vamos lá. Então a vergência é 1 sobre o foco. E vamos lembrar que o foco é determinado de que maneira? O foco nada mais é do que menos o que seria o ponto remoto, né? Então observa que a lente divergente ela sempre vai ter, entre aspas, vamos colocar entre aspas aí, o grau negativo. Por quê? Porque o foco é negativo, então a vergência é negativa. Porque quando a gente vai falar que a gente diz que é o grau, a gente está falando da vergência. Só que na verdade a unidade correta não é grau, tá? Olha bem. O foco a gente vai utilizar como medida o metro. Então a vergência seria, na verdade, como unidade, m a menos 1, porque é 1 dividido por uma medida que seja lá menos, né, menos o ponto remoto, em metros. Então a unidade vai ser m a menos 1. Só que a gente não coloca m a menos 1, a gente diz DI, dioptria. Então se eu tenho lá menos 0,5 graus, é menos 0,5 dioptria. A gente que no dia a dia chama de grau, certo? Então, a dioptria é calculada para, no caso, você fazer um óculos, é 1 sobre o foco. E no caso da miopia, o que é o foco? Menos o que seria o ponto remoto, certo? Até onde ele vai ver bem, que daí para frente ele já não vê mais bem. Então, dessa maneira que você vai calcular o grau, entre aspas, que na verdade é a unidade, tá, da vergência, mas a unidade correta é dioptria. Bom, e a hipermetropia, o encurtamento do globo ocular? Então, o que acontece? A imagem, ao invés de ser formada na retina, ou antes dela, que é o problema da miopia, quando é formada antes, no caso da retina, é miopia. Se for formado na retina, uma única imagem e formado na retina, não tem problema nenhum de visão. Mas se for formado depois da retina, eu tenho hipermetropia. Então, a hipermetropia faz com que a pessoa não enxergue com nitidez objetos próximos dos olhos. Seu ponto próximo situa-se a uma distância, no caso, maior que 25 centímetros. Tá? Então, o ponto próximo não é 25 centímetros para, no caso, a pessoa que é hipermétrope, quem tem hipermetropia, né? É um valor maior que 25 centímetros. É o que eu falei com vocês, é um valor, é mais ou menos isso aí para um cidadão, para uma pessoa normal. Tá? Não exatamente, mas pode dizer basicamente é pouca diferença de uma pessoa para outra, de um indivíduo para outro. Então, problema que faz com que se tenha a hipermetropia é o que? É o globo ocular ser mais curto, né? Por consequência, a imagem é formada depois da retina. Então, se a imagem é formada depois da retina, eu tenho que fazer com que essa imagem se aproxime em relação ao objeto. Então, ela tem que ser formada aqui na retina. E aí, eu preciso de uma lente convergente. Né? A gente vai ver depois isso, uma lente convergente. Então, olha bem, o grau do hipermétrope, vamos lembrar que grau, né? Eu estou usando o termo que a gente usa normalmente no dia a dia, né? Na verdade é a vergência e que tem como unidade dioptria, mas a gente utiliza a unidade grau, né? Então o grau do hipermétrope ou a vergência do hipermétrope geralmente diminui com o crescimento do olho. Então é comum pessoas que, no caso, usavam óculos durante a infância, mas depois deixam de usar quando chegam à idade adulta. Mas pessoas que têm o quê? Hipermetropia. E isso pode ocorrer, não necessariamente vai ocorrer com todos os indivíduos.
né? Aí você vai dizer, mas por que isso? Porque, no caso, o globo ocular era mais curto, mas quando ele foi crescendo, foi se tornando uma pessoa adulta, isso foi chegando no lugar. O globo acabou, no final das contas, chegando no lugar e, como se um passo de mágica, passa a não precisar de utilizar mais óculos. Mas é óbvio, gente, isso aí é uma exceção, na verdade. Normalmente, a pessoa, quando criança, tá, utiliza óculos para hipermetropia, pode ser que, é bem provável que chegue na vida adulta dela precisando ainda continuar usando óculos. Mas existem situações que a pessoa acaba não precisando mais usar o óculos, né? Bom, então, lente convergente para corrigir o hipermétrope, né, quem tem hipermetropia. Tá? Então, lente convergente. Então, vamos lembrar, se a lente, nesse caso, é convergente, o foco é positivo. Então, minha vergência vai ser positiva. Porque, vamos lembrar, a vergência é calculada de que maneira? 1 sobre o foco. Só que, para eu identificar o que seria o foco, é um pouco diferente no caso da miopia. Vamos lembrar, na miopia o foco é menos o que seria o ponto remoto da pessoa. Tá? Da pessoa que tem um problema, tá, gente? Não é o ponto. Porque o ponto remoto de uma pessoa normal tende ao infinito, vamos lembrar. Mas no caso aqui da hipermetropia, como é que eu vou calcular o valor do foco? Então, observe, para calcular o valor do foco, a gente vai utilizar a equação de Gauss. E aí seria, não exatamente a equação de Gauss, né, mas seria, na verdade, a diferença aqui é menos, tá? Então seria, olha bem, ó, o ponto próximo do hipermétodo não está a 25 centímetros, certo? E sim uma distância maior. Então a correção se faz com a lente convergente, cuja distância focal obedece a essa relação aqui. Então 1 sobre o foco, né, que é bem parecido com a equação de Gauss, como eu falei, é igual a 1 sobre 25. 25 seria o ponto próximo do indivíduo normal, menos 1 sobre o ponto próximo do indivíduo hipermétrope. Claro, ó, cada um vai ter um ponto próximo distinto, certo? E aí você vai obter o que seria o foco. Com esse foco você vai ver o grau, entre aspas, que seria a vergência, né? Que na verdade nem a unidade é grau, é dioptria, como eu falei com vocês, 1 sobre o foco, certo? Bom, astigmatismo. Então, o astigmatismo seria quando a córnea ela tem uma forma irregular, que faz com que a luz ela vai refratar em vários pontos na retina, em vez de se focar em apenas um ponto. Então, observa, ó, o A, né, e eu tenho aqui ó, formado na retina, um pouquinho antes da retina, depois da retina. Então, isso aí é uma salada de fruta danada, certo? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Então, por causa desse formato irregular da córnea, então a imagem, no caso, é formada em várias posições, em vários focos, a gente poderia dizer, né? Então, o que eu vou fazer? Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que consertar esse problema da córnea ser ovalada, né, mais ovalada, tá? Utilizando uma lente. Que lente é essa? Cilíndrica. Tá? Então, no caso, para quem tem problema de astigmatismo, é uma lente cilíndrica, que ela pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo, porque eu tenho objetos formados, digo, a imagem formada em vários lugares, antes, depois, né, da retina, no caso, na própria retina. Então eu vou ter a lente cilíndrica que vai me propiciar eu ter foco positivo e negativo, ou seja, vergências positivas e negativas, que seria o grau positivo e negativo, certo?
Bom, presbiopia ou vista cansada. Isso aí, normalmente, a pessoa que fica a certa idade, atinge uma determinada idade, começa a ter esse problema. Então, observa a vista normal e a vista cansada, ou seja, a vista com presbiopia. Observa. E aí, vamos lá. Normalmente, a pessoa com idade superior a 40 anos começa a ter esse problema. É porque, gente, o ser humano é uma máquina. Você vai utilizando, chega uma hora que começa a dar problema. É da vida mesmo. Tá? É óbvio que tem pessoas que acabam não tendo. O nome já diz. Pessoas não, indivíduos. Então, indivíduo. Então, alguns podem ter, outros não. Mas isso normalmente vem com a idade. Normalmente não, vem com a idade, né? Normalmente não, vem com a idade. Tá? Então, com idades superiores a 40 anos começa a dar esse problema. Então, a presbiopia ou vista cansada, então faz parte do envelhecimento do ser humano, né? Então, por que ocorre isso? Então, ocorre possivelmente porque os músculos, ou o músculo responsável pelo foco e o cristalino, e a lente do olho perdem gradativamente sua capacidade de focalizar o objeto de perto. Então, objeto de perto. Então, vamos lá. Quando o presbita, ó, quem é engraçado o nome presbita, né? Quando o presbita, ou seja, a pessoa que tem presbiopia, é métrope. Sua visão de longe é perfeita. Como assim é métrope? Ele só tem vista cansada, ele só tem presbiopia e não tem nenhum outro problema de visão. Por isso ele é métrope. Então, como a presbiopia está relacionada a você enxergar de perto, ele não vai ter problema nenhum com a visão de longe. Você vê de longe, no caso, é um objeto mais afastado. Então, você vai utilizar lentes convergentes, como as lentes utilizadas para hipermetropia, certo? Existem alguns óculos para leitura, né, que normalmente a pessoa, às vezes mais idosa, não tem problema de visão, mas para fazer leituras utiliza aqueles óculos. É problema de visão cansada ou presbiopia, né? Agora, quando o presbita é míope, se ele for míope, quer dizer, ele já tem presbiopia, ou seja, para ver de perto já tem um problema. E se ele for míope também, então ele tem problema de ver a distância. Então aí ele precisa de utilizar lentes bifocais. Hoje em dia nem se fala tanto em lentes bifocais, em multifocais, né? Que vai corrigir, no caso, a visão para perto e para longe. Eu coloquei uma imagem aqui do que seria uma lente bifocal, na verdade. Hoje em dia não tem muito isso não, tá, gente? Hoje a gente nem consegue identificar isso aqui. Observa, ó. É como se eu tivesse duas lentes, olha. Embaixo aqui, ó, embaixo, para ver de perto. E em cima para ver de longe. Então a pessoa, quando utilizando o óculos, quando ela está fazendo leitura, normalmente ela voltava o olho para a parte de baixo aqui, que está falando de visão para ver de perto, né? Quando longe, ela usava, no caso, a parte de cima. Mas hoje em dia é multifocal, né? No caso, não teria esse problema que tinha as lentes antigamente, não. Certo? Então, tanto embaixo quanto em cima, ele vai ver de longe, de perto, né? Essa aqui é a diferença da bifocal do que tem hoje as multifocais. Bom, gente, vamos terminar nosso vídeo por aqui. Fique com Deus. Até mais.